Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais uma madrugada de oração. E eu quero te convidar a estar comigo no Santo dos Santos do Senhor, apresentando tuas causas, seja elas possíveis ou impossíveis, porque o nosso Deus nos dá direção. Aquilo que é possível eu posso fazer, o que é impossível, Deus, Ele chega na hora certa. Irmãos, nosso canal é Vida de Oração, sejam todos bem-vindos, muito abençoados. Vocês que são inscritos no meu canal, que Deus te prospere. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe e ative o sino para receber todos os vídeos. Nós estamos em um propósito de 365 dias de oração, diariamente à meia-noite, e todos os dias nós temos dobrado nosso joelho e o Senhor tem contemplado nossas orações. Queridos, eu estou diante aqui da palavra de Deus, que eu quero deixar rapidamente para você uma direção de Deus, na qual Deus me deu nesta manhã. Eu quero compartilhar com você, e você viu aí no tema, que está escrito assim: cuidado com o que você ouve. Eu quero dizer para você, primeiramente, antes de eu ler, eu quero dizer para você que para algo acontecer é necessário a presença de Deus. Para acontecer qualquer coisa na sua vida, seja ela material, física, espiritual, na alma, seja na enfermidade, no trabalho, na casa, tudo. Quando você é servo do Senhor, não adianta eu te enganar com palavras de massagem de ego. Não adianta eu querer te enganar dizendo que independente do teu pecado, da tua situação, você é mais que vencedor. Você só é vencedor quando você aprende a perdoar. Eu só sou vencedora quando eu aprendo que o arrependimento, ele tem que vir primeiro do que tudo. Não adianta eu colocar a vitória na frente de todas as coisas. Eu preciso entender que para eu obter vitória, eu preciso primeiro passar em algum processo. E muitas das vezes Deus permite alguns processos para que nós venhamos chegar num propósito. E este propósito de Deus, ele se cumpre com a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita, para mim e também para a tua vida. E nessa manhã Deus falou ao meu coração e disse assim: filha, cuidado com o que você ouve. Eu estava vendo alguns vídeos de pregações estas, irmãos, que passou para mim algo que eu compreendi. Eu quero somente que você também entenda comigo, você não é obrigado a concordar de forma alguma. Assim como eu não concordo com algumas coisas, você também não é obrigado a concordar. Mas escuta o que eu vou te falar. Nós precisamos entender que o que faz a diferença, que o que salva, cura, liberta, o que batiza com o Espírito Santo é a palavra de Deus. Não adianta eu pegar um versículo só e dentro daquele versículo eu começar a te dar uma massagem. Não adianta, sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu não sei o que você fez. Eu não sei se você vai precisar primeiramente se arrepender para poder receber o que você tem que receber da parte de Deus. Eu não sei se você primeiro vai precisar recusar alguma coisa, se você vai precisar jogar tudo para trás para poder começar uma vida nova. Quando aquele jovem rico ficou diante de Jesus, ele disse: o que eu faço para alcançar esse reino maravilhoso na qual o Senhor prega? Ele disse: olha, você primeiro tem que cumprir as leis. O que foi que o rapaz disse? Eu já cumpro todas elas. Cumpre, perfeito. Ele estava dizendo: eu sou cristão, eu cumpro as leis. Aí o Senhor disse: então, pega tudo que tu tem, divide com os pobres e segue-me. E o rei dos céus, o ouro, a prata, todas as coisas maravilhosas do meu reino passa a ser teu também. Sabe o que foi que ele fez? Ele voltou triste, amargurado, porque ele não quis aquele céu maravilhoso que ele mesmo queria, e ele mesmo disse: eu quero, o que é que eu faço? E quando Jesus falou o que ele devia fazer, ele voltou entristecido, coração apertado, pensando: como é que eu vou me desfazer de todas as minhas conquistas para seguir Jesus? Jesus andando de chinelo, o povo tudo nessa poeira, andando a pé. Aí eu vou me desfazer dos meus camelos, eu estou só conjecturando, viu, irmãos? Eu vou me desfazer dos meus camelos, das minhas casas grandes, ou seja, dos meus servos, para seguir Jesus. Irmãos, não é fácil. Então é isso que eu quero que você entenda. Cuidado com o que você ouve nos altares. Cuidado com essa massagenzinha de ego que não vai fazer você mudar em nada. Só vai fazer você ficar sentado no sofá relaxando, assim, assistindo filme, assistindo novela e esquecendo que para alcançar o reino de Deus tem que renunciar. Para você ver
O que aconteceu, irmãos? Entenda, Deus me traz agora a memória. Quando Obed-edom pegou a arca do Senhor e deixaram na casa dele. Quando ele pegou a arca, ele botou no meio da casa. E a glória e a presença de Deus fez com que aquele homem e sua família ficassem ricos. Ricos de gado, rico dos vegetais, rico de servo, de casa, rico. Ele prosperou. Só porque a presença de Deus estava no meio da casa. Então, se eu não pego esta presença, através da palavra, a oração e a vigilância, eu vou continuar a mesma pessoa. Eu vou voltar como aquele jovem rico que voltou e decidiu que morrer e deixar tudo para os outros era melhor do que morrer e alcançar uma eternidade e alcançar as maravilhas de Deus por causa de algo terreno que lhe prendia. Eu preciso pregar palavra. Eu preciso confrontar vidas. Porque se eu não confronto vidas, eu não preparo as pessoas na qual o Senhor confiou em minhas mãos para o reino de Deus. E para o reino de Deus tem luta. E para chegar no reino de Deus tem processo. A Bíblia diz que o reino de Deus ele só é alcançado pelos aqueles que não desistem. Ao vencedor, esse herdará o reino de Deus. Não é o perdedor, não é o fraco, não é o que retorna como esse jovem retornou. É aquele que se firma na presença, que busca a presença sabendo, eu sei que quando o meu processo, quando a minha perseguição chegar, eu vou estar preparado, capacitado. E o vento pode vir, a tempestade pode se levantar, mas eu não vou cair porque eu firmei minha casa na rocha. Agora, se eu subo no altar, eu leio um versículo e eu falo para você que a vitória é tua, que tudo é teu, que você conseguiu, que você alcançou, irmãos, quando vir a prova, a gente cai, você cai. Alguém vai cair, porque não está pronto para o confronto. Jesus disse, no mundo tereis aflição, eu venci. Lutem. Se Deus manda eu e você lutar é porque tem guerra. Senaqueribe ficou almejando conquistar as terras do povo de Deus. Senaqueribe é inimigo do povo de Deus. Escreve uma carta e manda ao rei, dizendo o quê? Quem é esse teu Deus? Quem são vocês? Houve confronto primeiro para poder chegar à vitória. Deus nos prepara através da sua palavra para poder nos dar vitória. Diz que quando ele diz quem é este povo, quem são vocês? Que Deus são de vocês? Eu já ganhei todas as guerras, matei e humilhei todos os deuses. E vocês não têm nada, eu vou entrar com tudo, eu vou destruir vocês, eu vou pegar a mulher de vocês, eu vou pegar os filhos, eu vou fazer vocês de escravos, vocês vão comer na minha mão. O rei pegou aquela carta, levantou ao céu e disse que a história, tudo que Senaqueribe escreveu, chegou às narinas de Deus. A carta subiu à memória do Senhor e o Senhor deu vitória ao povo, dizendo, Senaqueribe não provocou o meu povo, mas provocou a mim. E se provocou a mim, deixa comigo, está na minha mão. Então eu preciso entender que houve um confronto, eu preciso entender que houve uma luta, eu preciso entender que a Bíblia vai me ensinar que houve uma luta. Então, irmãos, em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve. Ouça a palavra. Quando você parar num vídeo de pregação, que você vê a massagem de ego, que você vê aquela pessoa tratando como se estivesse cuidando de um monte de doente, que é um psiquiatra, um psicólogo. Irmãos, se eu tenho alguma doença física na qual a ciência contestou no meu diagnóstico, eu preciso procurar o especialista que vai cuidar de mim. Mas quando se fala em altar, quando se fala em palavra, eu preciso pregar a palavra. E não é a palavra num versículo, é a palavra no contexto, a palavra genuína. Traga a palavra, que é a palavra cura, salva e liberta. Pedro, capítulo de número 12 do livro de Atos, onde Lucas escreveu, o médico, o historiador, o músico, um homem muito entendido, um homem com visão, ele escreve que Pedro, no capítulo 2 de Atos, depois da descida do Espírito Santo, como está escrito em Joel, diz que Pedro, quando as pessoas começam a murmurar, ele usa a palavra, ele usa a verdade, doa a quem doer.
Ele diz, olhe, Jesus é o Filho de Deus, ele desceu, não foi reconhecido pelo seu povo, o seu povo mesmo lhe afligiu, mas Joel escreve, diante da profecia de Deus, que o Espírito Santo de Deus desceria e todos seriam cheios do poder. Irmãos, em nome de Jesus, é a palavra que muda história. Se eu ficar, irmãos, dando ouvido à massagem de ego, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus sai dos altares. Então, o que me ensina é que quando Pedro, ele falou ali a verdade, olha, a verdade é essa. Ninguém aqui está bêbado. Aqui o pessoal está recebendo a profecia, está se cumprindo a verdade. Ninguém aqui está embriagado. Aqui o que está acontecendo é o Espírito Santo de Deus, qual foi prometido, descendo sobre nós. E o povo entendeu. Disse, porque estão falando em várias línguas, tratando o povo como pessoas, pobres, não, porque são pescadores. Como eles entendem desta língua? Como eles sabem falar várias línguas, na minha língua, E eles começaram a humilhar a forma que eles falavam. Então Pedro chega e fala a verdade. Doa quem doer. A verdade da palavra, ela tem que continuar sendo pregada para que haja avivamento. A doa quem doer, a palavra de Deus, ela tem que ser confrontada no meu e no teu coração, para que haja arrependimento. Toda a Bíblia tem processo, propósito e vitória. Toda a Bíblia tem milagres, bondade e misericórdia. Agora é na Bíblia, não é naquela massagem, naquela conversinha de que tudo é teu, conquistou, o mundo é teu, não, querido. Sabe o que é teu? O reino dos céus, que Deus prometeu. Agora eu e você temos que ir atrás, correr e lutar. Esquece esse negócio, irmão. Vamos viver entendendo que há provações que nós precisamos aprender a passar por ela. Se eu massageio teu ego, quando vir a rebordosa, como tem aquele dizer, quando vir o pior, você vai ficar prostrado. O que é que eu faço? Eu vou orar, eu vou jejuar, o que é que eu faço? Eu vou fazer propósito. Fica um desespero, querido. Meu Deus. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela é grande. Olha, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia, por quê? Por causa da palavra. A palavra de Pedro, de Deus, que Pedro pregou. Pedro pregou a verdade. Teve quem ficasse com raiva? Teve. Teve quem ficasse chateado? Teve. Mas só que 3.000, não foi 3 vidas, 300 vidas, foi 3.000 almas. Receberam a presença de Deus e muitos batismos com o Espírito Santo. Queridos, o que é que eu quero dizer aqui? Resumindo tudo que eu já falei, é que a palavra, ela cura, ela salva, ela liberta, ela muda história e ela é quem vai fazer com que você saiba passar nas provações. Amém? Então, vigie no que você ouve, vigie nos vídeos em que você assiste, porque se não tiver contexto bíblico, não é de Deus. Se não tem, irmãos, só porque lê um versículo, meu Deus, estude, busque o conceito da história. Por isso que a palavra diz, o meu povo sofre, padece por falta de conhecimento. Porque não busca. E onde está o conhecimento? Na palavra. Talvez você ache que eu esteja exageradamente falando, mas esta é a realidade. A palavra é a única coisa que eu tenho certeza que vai atrair a presença de Deus à tua vida e te dar a direção na hora da aprovação. E para a gente orar, eu quero lembrar você que Marta e Maria, quando Lázaro morreu, que Jesus chegou, que conversou com as duas e foi lá na porta do túmulo, quando Jesus falou, Lázaro vem para cá, sai para fora, teve processo para Marta e Maria. Qual foi a solução? Em quem foi que elas foram buscar a solução? Em Jesus Cristo. Foi um caso impossível, caso de morte. Aí, quando você entende que só Jesus pode fazer, você sabe que no processo
Diferencia uma coisa da outra. Você vai saber o que é de Deus e o que não é. O que é para Deus fazer, o que é para mim e você fazer. Quando Jesus chegou, diz que Jesus chorou diante da morte do seu amigo. Chorou entristecido por causa daquelas mulheres de Deus, mas operou um milagre, porque Jesus ali como 100%, ele estava ali como um Deus, mas ele ali estava no seu ministério terreno, para que assim eu e você entendesse que Jesus sentiu minha dor e sente também tua dor. Então quero dizer, cuidado com o que você ouve, cuidado para você não aprender o que não é para aprender. Quer aprender? Lê a Bíblia. Escute os homens sábios do Senhor que quando prega palavra. Irmãos, para mim aprender a viver um confronto e sair dele, eu preciso entender que a história da Bíblia, o confronto bíblico todo, tudo que está escrito na Bíblia, eu vou aprender e vou dizer, se Marta e Maria sofreu com a perda e recebeu conforto, eu também posso. Mas é um processo que eu preciso seguir, é buscar a Jesus, né? Ruth e Noemi, quando Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos, que ficou com as 2 noras, uma acompanhou ela. E ela obteve vitória dentro de um processo, irmão. A Bíblia nos ensina, primeiro vem o processo, depois a vitória. Não vem a vitória e depois o processo não, irmãos. Eu nunca vi ter gente pregando vitória, vitória, vitória. Queridos, preste atenção no que você ouve. Confie no Senhor e aprenda que para você comemorar teu aniversário, a noite de Natal, do Ano Novo, para preparar o jantar, tudo é muito fácil. Mas ninguém se prepara para os dias difíceis. Ninguém se prepara para se proteger de algo. Fica aí, ó, de corpo aberto, esperando o inimigo se irandar. Vamos vigiar, em nome de Jesus. Era isso que eu queria deixar para vocês, essa meditação, que você que talvez não aceite o que eu te falei, né? Você não é obrigada a nada, mas você que entendeu o que eu quis passar, que é a palavra de Deus viva, eficaz, genuína, a única que salva, cura, liberta, traz paz. E no meio da casa ela vai operar grandes milagres e te fazer enriquecer espiritualmente, te fazer enriquecer materialmente, irmão. É esse Deus que eu quero te apresentar e é esse Jesus Cristo que eu creio que Ele é cumpridor de promessa. Amém, queridos? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta madrugada, início para um novo amanhecer, estou eu aqui com as tuas filhas reunidas, Senhor, orando, pedindo ao Senhor que nos dê essa sabedoria, que nos faça crescer e amadurecer diante da circunstância, que nós possamos estar preparados para os dias maus, porque os dias maus vêm, os dias de tribulações vêm. Deus, que nós possamos estar preparados, Senhor, para se acontecer algo, nós estarmos diante da Tua presença, sabendo que o Senhor vai nos sustentar e trazer paz. Paz, Senhor, no nosso coração, que a gente possa, Deus, ser capacitado, preparado e que assim, Senhor, como o Senhor fez no passado, o Senhor não mudou e continua avisando aos teus filhos as coisas que vêm, as coisas que estão por vir e que nós possamos estar, Senhor, diante da tua presença, glorificando, exaltando e magnificando o teu santo nome, crendo nos milagres do Senhor. Pai, abençoa meu irmão e minha irmã que está comigo agora, abençoa a sua família de perto e também as de longe. Da saúde, da paz, glorifica teu nome. Visita o emprego, visita os casamentos, visita a saúde, visita o ministério. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, paz e tranquilidade. Pai, repreenda em nome de Jesus Cristo o espírito maligno da morte, da enfermidade, da depressão, aquele espírito do medo, da dúvida, Senhor, e da divisão. Senhor, repreenda em nome de Jesus Cristo e que nós possamos, através do que nós ouvimos hoje, estarmos preparados, Senhor, para ouvir somente pregações que falam da Tua palavra, pregações estas, Senhor, que são voltadas, Senhor, para todo o contexto bíblico, mostrando a história daqueles que passaram dificuldade, como Moisés, como Abraão, caminhando nas terras, indo em busca da promessa, passando provações, mas, Senhor, no fim de tudo, obtendo sua vitória. Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para diferenciar essas coisas, porque, Senhor, tem muita gente, Pai, que Tu sabes a realidade e a verdade, pregando massagem de ego, pregando, Senhor, aquele que não é para pregar, para que as pessoas se acheguem. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres corajosos para falar
que o que salva, cura e liberta, o que levanta, perdoa pecado e o que transforma é a tua genuína palavra. Pai, nos ensina a pregar, Senhor, o contexto bíblico completo, nos capacita, Senhor, a trazer a revelação de cada pregação, de cada contexto, para que o povo receba, Senhor, e saia transformado, e que quando, Senhor, o Senhor voltar, sejam arrebatados, e que no céu, diante do teu tribunal, nós possamos falar o que fizemos diante de ti, e que assim, meu Deus, o Senhor nos dê o nosso galardão, conforme o trabalho das mãos de cada um, para a glória do teu santo nome. Abençoa meu irmão e minha irmã, é o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Querido, o vídeo ficou muito longo, né, para editar é mais difícil, mas eu tenho certeza que você compreendeu. Eu não posso falar em aberto aqui, meu canal ele é muito pequeno, de quantidade de inscritos, então não posso falar em aberto para as palavras na qual eu sou liberada a falar. Mas eu digo para você que pregação que não tem Bíblia, vigie. Escute pregação para você entender quem foi os homens e as mulheres de Deus e o que eles passaram para alcançar as suas bênçãos. Estude, leia a palavra, ore e seja confrontado para que você peça perdão, para que você perdoe e que você se arrependa dos pecados. Leia, medite na palavra, ouça homens e mulheres de Deus no YouTube que prega e conta toda a história, o que cada um passou e o poder de Deus que foi manifestado na vida de cada um. Porque esse mesmo Deus que parou o sol para Josué, parou o tempo, ele para mim e para você. Você sabia disso? Ah, irmã Márcia, mas no âmbito espiritual eu não vejo. Não é para você ver. Não é para você entender. Mas é para você sentir, receber, agradecer e contar a história que aconteceu, dar teu testemunho de ação de graça. Amém? Tome posse dessas últimas palavras. Vai ter festa, culto de ação de graça. E o Senhor, Ele vai te ensinar a caminhar. Vamos pedir nas nossas orações discernimento da palavra e visão espiritual. Deus te abençoe.